A reunião da Câmara desta semana foi marcada pela votação de projetos e ainda a indignação de servidores sobre a falta de valorização do funcionalismo público. A nossa equipe acompanhou o encontro dos vereadores e você vê agora como foi. Começou por volta das 4 da tarde, com 2 projetos em pauta. O de Lei 01/2024, que promove os vencimentos dos servidores públicos municipais, e o de número 07/2024, que também promove os vencimentos dos funcionários da Câmara. Aos poucos, o plenário da Câmara foi ganhando corpo, com a presença da presidente do Sindicato dos Servidores, Tânia Valeriano, e representantes da Prefeitura e da Câmara. Antes de começar as votações dos projetos, o presidente da Casa, Dilermando Rodrigues, resolveu adiá-la para depois da apresentação de contas por parte da Secretaria da Fazenda. Houve bate-boca entre vereadores e a diretoria da Casa, e não demorou muito para que o clima esquentasse também na plateia. O presidente foi questionado por alguns vereadores se essa mudança estaria prevista em lei. A assistência jurídica do Legislativo foi acionada e depois de algum tempo de discussão, ficou realmente decidido que a votação dos projetos seria depois da prestação de contas. Antes da votação, os vereadores pediram a palavra. Os da oposição criticaram o aumento e o descaso do chefe do Executivo para com os servidores e receberam o apoio da plateia. Os vereadores da situação, que tentaram justificar o aumento, foram hostilizados. O presidente da Casa, Dilermando Rodrigues, interrompeu a reunião por várias vezes. Os servidores não paravam e gritavam palavras de ordem contra o prefeito Elias Diniz. Os 2 projetos passaram, ambos por 15-0, em 2 votações. A semana passada, uma esperança de dias melhores. Os servidores esperavam uma melhor proposta do prefeito, o que não aconteceu. Nós fizemos reuniões com o executivo, apontamos para eles o dano que estava sendo causado a esses servidores que se fizeram presente aqui hoje. E aí o que acontece? O prefeito não teve coragem de mandar uma emenda ao projeto para garantir pelo menos o mínimo. É isso que é frustrante. Ele teve mais uma semana para poder responder ao questionamento da vereadora que pediu vista, que também não foi respondido. Teve mais uma semana para entender a tabela que a gente apresentou para ele, que o servidor estava perdendo a carreira com 3,71 e não teve a hombridade de mandar uma emenda para esta casa, para esse projeto, e garantir pelo menos o salário mínimo para o servidor. Agora eu vou reunir com a categoria, se a categoria entender que a gente vai fazer uma paralisação, vamos fazer. A saída da Câmara foi muito tumultuada. A revolta ganhou os corredores da casa e os servidores mostraram seu descontentamento com o prefeito. Apesar de frustrada, a servidora Cíntia disse que o movimento está só começando. Infelizmente, né? Mas mais uma vez o servidor se fez presente aqui na Câmara Municipal, né? Para sinalizar ao Executivo que essa luta ela não vai parar, né? Nós somos a engrenagem que sustenta o município, prestando serviços de educação, saúde e de todos os outros serviços. E a gente acredita que agora é a hora do servidor mesmo, de mostrar a nossa força dentro do município e alcançar os nossos objetivos, que é a nossa valorização salarial em todas as categorias, né? Isso não pode continuar. Os índices aplicados aqui hoje, eles estão abaixo dos índices econômicos aplicados na maioria das prefeituras por todo o Brasil. A gente sabe disso, né? O servidor público, ele sabe fazer conta e a gente está aqui para isso, para mostrar o nosso valor, para convocar também a população para se solidarizar conosco, né? Já que a gente presta serviço de qualidade, sem perder a qualidade mesmo na situação de desvalorização. Ou seja, o prefeito deu de presente para vocês um clube. Fica difícil, né? A gente não é o nosso interesse no momento, o que a gente quer é uma valorização que impacte a nossa vida, que melhore a qualidade de vida dos nossos filhos, que a gente não tenha que ter um segundo emprego para complementar a nossa renda, porque no nosso caso, das serventes escolares, dos serviços gerais, dos vigias, a gente ganha menos de um salário. Isso não é digno diante da importância que tem o trabalho que a gente executa dentro do município. O vereador Juninho JR não poupou críticas ao prefeito Elias Diniz
e disse que o puxadinho da prefeitura continua na Câmara. Aprovar esse projeto é um motivo de tristeza. Lamentavelmente, o projeto que foi votado aqui nesta casa hoje, lembrando que o que pôde ser feito pelos vereadores foi feito, nós mobilizamos reuniões com o chefe do Executivo, porque esse aumento só poderia vir por ele. Nós, enquanto vereador, não tinha como colocar uma emenda aumentando esse aumento de 3,71, porque eles mereciam muito mais do que isso. Então, a única forma que a gente tinha que fazer, ou votava os 3,71 ou nada. Então, antes 3,71, porque aqueles que fazem a máquina pública rodar, eles mereciam muito mais. Então, fica aqui a nossa indignação, porque o chefe do Executivo ele só vem aqui nessa casa quando é interesse dele, interesse próprio, quando é votado 60 milhões, quando é votado o Clube ARPA, e quando está aqui os funcionários do Executivo clamando um reconhecimento pelo trabalho dele. Sequer ele põe o pé aqui e sequer ele deu o braço a torcer para aumentar esse percentual de 3,71. Para fechar literalmente os trabalhos na Casa do Legislativo, em uma noite muito tensa, o presidente da Câmara fez uma análise geral desta noite de terça-feira. A avaliação é positiva, sempre as reuniões, umas é mais tranquila, outras é mais agitada, mas foi uma manifestação do funcionário público, municipal, eles tinham pedido isso, que o projeto fosse em pauta após as 18 horas, como tinha previsão de uma audiência pública, hoje após a reunião, fizemos trabalhos normais até na leitura de requerimento, depois suspendi a reunião, também isso também pode acontecer, não ferir o regimento interno hora nenhuma. Então, conseguimos atender a expectativa dos servidores municipais a participar da reunião. Não conseguimos atender eles no requisito que eles queriam, que era um percentual mais alto do que foi aprovado. Mas, como já foi explicado, eu já tinha falado aqui, a Câmara Municipal não pode colocar nenhuma emenda que aumente o percentual ou que reduza o percentual. Isso é de interesse público, mas só o prefeito que pode agir dentro desse percentual, só ele que tem o poder. Apesar de uma reunião um pouco tumultuada, o presidente teve jogo de cintura para conduzir os trabalhos. Sim, a gente sabe que as pessoas que estão opostas da gente, às vezes estão um pouco mais agitadas, talvez não entenda como é o procedimento, como é essas votações, como que é os trâmites da reunião. Então basta a gente, do outro lado, saber entender os dois lados. Tanto faz o lado nosso, que está dentro do plenário, e o lado do funcionário público que está aqui. Às vezes alguns exaltou um pouco, mas assim foi por um momento curto, então a avaliação que foi uma reunião tranquila.